Boa noite, já estamos aqui para a nossa live da nossa doutrinária comunitária, né? E gostaria de pedir a vocês saber se o som tá legal, se o som tá legal, se tá chegando aí, para que possamos começar a nossa reunião de hoje. E com toda a alegria, né? Vamos localizando aqui os nossos amigos, convidando. O tema de hoje é um tema assim bastante oportuno que vem tratar sobre a pandemia, né? Um alerta sobre a pandemia. Vou só localizar aqui uma musiquinha para a gente começar com a nossa prece inicial, que normalmente nós fazemos. Acredito que o som tá bom, porque ninguém reclamou, não é verdade? Então deve estar com coisa. Opa! Nova cápsula Euseb de reparação total Aqui 5. estamos só localizando o som. Que repara com 1 hora de máscara de salão. Pronto, agora sim. Vamos começar. Primeiro, nós começamos com uma prece. Devemos nesse momento, quem já participou da reunião, tá ótimo, já sabe que deve manter um copo de água próximo para que possa ser fluidificado ao término da reunião. E o tema de hoje vai ser alerta nesta pandemia, uma visão espírita que a gente vai trazer que possa confortar mais esse dia. Boa noite a todos. E é uma alegria estarmos aqui com vocês. Espero que estejam em um local confortável, que possamos receber as energias que vão ser emanadas nesse momento com todos nós. Então deixemos nossos olhos fechados, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Maior, pedindo para que Ele permaneça conosco, permita que seus enviados espíritos de luzes permaneçam conosco, que todos esses mensageiros da paz, da harmonia, da alegria, em especial esses servidores do bem servir que trabalham no anonimato, possam nos estar guiando sempre nessa luta que enfrentamos diuturnamente. Assim seja. Pronto, agora voltamos para que possamos dar início as nossas reflexões acerca da doutrina espírita, ou o que é que a doutrina espírita pensa com relação a tudo isso. Mas o alerta que a gente pensa que começa pela vigilância, né? A vigilância é o maior método preventivo, né, da nossa casa mental. Muito obrigada, Vitor, tá aí, Vitor Mendes, um dos frequentadores da nossa casa espírita. Com carinho lembro da sua permanência conosco na nossa casa. Pois bem, a nossa casa mental, você imagine como se fosse a nossa casa física. A nossa casa física, material, por mais que a gente limpe diariamente, ela sempre aparece de uma certa maneira com poeira, ela aparece com algumas casas de aranha, alguns insetos. Então, a nossa casa mental, ela não é diferente não, ela aparece, o que são os insetos? São esses pensamentos indevidos, né? E nesse período pandêmico, que é uma época, olá Medeiros, Simária, o que é que aparece muito nesse período são sentimentos contraditórios que nos promete mexer com os nossos íntimos. O medo, né? O medo é um dos piores que nós estamos convivendo, que é o medo das perdas financeiras, de emprego, enfim, da estabilidade que alguns tinham e passou a não ter mais. E o que foi que aconteceu? De repente, você percebe que
toda essa situação que a gente está vivenciando, ela tem um processo de cura, mas a cura começa exatamente entre nós. É preciso que nós estejamos preparados para isso. Então, essa onda, a onda é muito forte que está chegando e está atacando aquela população menos avisada. Então, essa população menos avisada, desculpa, essa população menos avisada, ela precisa estar atenta com a espiritualização, com o cristianismo redivivo. Então, o que é que essa onda está chegando para essas pessoas desavisadas? Elas estão chegando com sentimento de angústia, sentimento de depressão, sentimento com pensamento suicida. Olá, Gênese, né? Breton, Então, o que é que a gente percebe? Que esse sentimento que está levando as pessoas a não querer viver, a estar se preocupando, é essa onda violenta que está atingindo mentalmente as pessoas. Estatisticamente, a gente tem acompanhado aí pelas mídias sociais que as consultas psiquiátricas aumentaram consideravelmente. E tem que aumentar mesmo, porque você não pode ficar com um quadro de angústia guardando para se tratar sem ser totalmente sozinho. Não é assim. A gente precisa que vocês entendam que essa onda violenta com essa pandemia, né, que está ocorrendo, ela tem deixado muitas pessoas frágeis no seu sentimento, na sua condução de viver, e é preciso de um acompanhamento de pessoas preparadas para isso. Então, e o mais incrível, sabe, gente? Eu estava vendo também, pesquisando para falar com vocês sobre esse tema, alerta na pandemia. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão com doenças que a causa é desconhecida. Por quê? Porque ela está originada exatamente na mente humana. Então, esse estado de fragilização que está vindo, né, à tona, é algo muito sério que precisa ser trabalhado, né? A violência urbana é algo... Minha gente, que tanta agressividade é essa que a gente está vendo, né? Na televisão. Então a gente tem que entender tudo isso, né? Tudo que está entendendo, essa violência muito grave que está chegando, e a gente precisa trabalhar com a melhor consciência possível. Então, essa agressividade, ela vem também com a escassez até do pão, do alimento que do dia a dia, eu digo, a fragilidade econômica leva as pessoas a pensarem, a ter uma instabilidade, vamos dizer assim, na condição da própria vida. Então, é preciso que a gente tenha, né, um momento de muito alerta, de alertar para os valores maiores, que são os valores espirituais, porque vai ser essa bengala psicológica que nós estamos precisando. Nós estamos precisando dessa bengala psicológica para que possamos sobreviver nesse grande momento, nesse momento mundial, né, que todos nós estamos vivenciando. Então, esse choque psicológico, né, todas essas situações, é preciso você estar com um alerta exatamente para a gente ter oportunidade de revisar os nossos valores. Nós devemos revisar os valores atuais, né, aquilo que a gente está precisando, né, para melhor viver, para melhor ter uma condição de vida.
Então, o Evangelho realmente ainda é a grande terapia. As pessoas que vivem à luz do Evangelho, ela tem mais uma condição de vida melhor, ela tem mais estabilidade emocional, ela tem mais estabilidade psicológica. Então, o que é que é preciso fazer? Usar o Evangelho como terapia preventiva e o quê? Vigiar e orar, ou orar e vigiar, que esse é o principal objetivo nessa condição atual. Eu sei que tem pessoas com certas com insônia, eu sei que tem pessoas com angústia, eu sei que tem pessoas ansiosas, muito ansiosas. Então, nesse momento, tem algo acontecendo, isso é um sinal de alerta, é um alerta que precisa você ter nesse momento, se você não estiver conseguindo resolver essa ansiosidade sozinho, você tem que procurar um tratamento de ordem psicológica. Isso aí é muito importante que se faça, é muito importante que se tenha essa vigilância, né? Esse alerta para que não possamos encontrar. Então, falta a razão, né? A principal condução que a gente vê é a razão humana. E às vezes a gente tem condutas tão pequenas, meu Deus, que falta razão em muitos momentos. E eu pergunto, qual a principal arma do ser humano? É a razão. Então você tem que saber o que é importante, né, essa visão positiva que você tem que ter para que possamos caminhar com mais estabilidade. E como é, Soraya, que eu posso ajudar de uma forma para que essa estabilidade possa acontecer? Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma proposta de mudanças de hábitos e ver se o seu tempo tem algum tempo livre, seu tempo está sendo ocioso. Então, o que a gente tem uma frase que se já tornou música, que mente vazia é oficina do diabo. Então, essa proposta da ociosidade é algo bastante importante para que se possa abrir a possibilidade de trabalhos voluntários. Então, voluntariado, né, é algo que a gente precisa se fazer. E os serviços emergenciais, aí você precisa, só que tipo de serviço emergencial é esse? É aquilo que você sente que você está mais precisando. Seu coração precisa de calma, seu coração precisa de paz, seu coração precisa de quê? Mas essa paz, você não pode estar totalmente isolado do mundo enquanto o mundo está precisando de você. Porque eu acho que se torna até egoísmo se você se isolar totalmente num local sem ter uma contribuição sequer. Porque a contribuição pode ser na palavra, pode ser através das mídias sociais, que hoje é uma facilidade. A gente está trabalhando aqui, por exemplo, hoje é o aniversário da minha mãe e viemos todos aqui para a casa dela, mas eu tinha um compromisso de estarmos às 19 horas e estou aqui com vocês, a gente trocando essas ideias, porque é assim que devemos ter compromisso com aquilo que se faz. Não deixei de vir para o aniversário da minha mãe e nem teve motivo também para cancelar essa conversa que para mim é uma terapia. Primeiro para mim e para alguém que possa, de uma certa maneira, achar. O que é que a gente tem que trabalhar em nossos corações, gente? O nosso equilíbrio. O equilíbrio que a gente precisa ter na vida. Ah, essa palavra. Quando a gente tem alguém que está descontrolado, você diz, por favor, volte ao equilíbrio. Então, o equilíbrio é aquele estado de bem-estar que nós possamos adquirir, que a gente precisa adquirir. Então, o que é que a gente precisa entender? Que precisa a gente estar constantemente à luz da prece. Não aquela prece decorada, mas aquela prece que vem do coração. Aquela prece que você vai abre a sua janela, respira profundamente e diz, como eu estou feliz com essa respiração, Senhor. Obrigada, Senhor. Enquanto muitos morrem sufocados nesse momento,
São mais de 1000 pessoas dia que morrem sem ar. Nós estamos aqui, nesse momento, com a respiração. Não é isso, Lili? Não é isso, Fabiano? Então, tudo isso que a gente tem que entender, que nós precisamos superar. Olha, nós estávamos com nossa palestra planejada para o domingo passado, mas eu tenho um problema de hipertensão, estou dividindo com vocês, então eu estava com bastante dores de cabeça ocasionada pela hipertensão, que minha colega Lili quem substituiu. Então nós substituímos. Às vezes pode ocorrer isso, você não ter condições de efetuar um trabalho naquele dia, porém a gente pode solicitar uma substituição e assim a gente fazer. Obrigada, minha linda. Obrigada, Sérgio Salles. Muito bem, Sérgio. Então, o que é que a gente precisa? Precisa a gente ter, procurar a simplicidade, a clareza e a simplicidade de viver. A clareza e a simplicidade de viver é que a gente tem que ampliar. Você veja que todas essas mudanças que está precisando, que o mundo fazer, o principal momento é a mudança psicológica dos valores financeiros, né? Daquilo que seja mais importante para você viver. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, perdoar as ofensas, como Jesus manda perdoar 70 vezes 7, Lili. Então, é muita coisa para dizer, esquece o mal que te fez e caminha. Na hora que você fica o tempo todinho, lembrando aquilo, é como se fosse uma goteira, né, na nossa cabeça, incomodando a nossa caminhada. É como se fosse um fardo imenso em nossas costas. E às vezes a gente se acostuma tanto com esse fardo que não quer tirar das costas. E quando tira, ele sente falta. Eu acho interessante algumas pessoas que quando chegam na nossa casa espírita com alguns sintomas de acompanhamento espiritual, de obsessão, e faz esse tratamento, o espírito é tratado, consequentemente a pessoa chegou e não se tratou do assunto que trouxe o espírito para perto dela. O espírito foi tratado pela reunião mediúnica e a pessoa ficou bem e tal, volta a conviver na comunidade, desaparece do centro espírita, até porque não é obrigada a ser espírita por se tratar na doutrina espírita. A doutrina espírita é daqueles que acreditam nas manifestações espirituais e que tem o seu propósito de acreditar na doutrina espírita, mas não necessariamente para se tratar é obrigado você ser espírita, não. Você pode se tratar e continuar com sua vida normal. Pois bem, aí depois de um tempo a pessoa volta com o mesmo sintoma, aí diz, não fiquei boa. Lá a gente observa que não é mais o mesmo espírito, são outros que têm os mesmos costumes. Quando Jesus alertava para perdoa e não volte a pecar, na hora que ele diz isso é justamente para as pessoas não voltarem a cometer os mesmos erros. Se você voltar a cometer os mesmos erros, aquela companhia anterior que foi tratada no grupo espírita, ela retorna, outra pessoa toma o lugar dela. Então, o que a gente entende é que o tratamento principal está na mudança de comportamento, nas ofensas realmente que tem que ser perdoadas, e perdoando você afasta qualquer tipo de aproximação. Às vezes uma pessoa fez tão mal a você, aí o que é que acontece? Você fica o tempo todo pensando naquela pessoa. Ora, cada vez que você fica, você atrai a pessoa mais junto de ti. Esquece, deixa ser feliz, deixa lá. Se você não pode desejar o bem, mas o que você pode, você já não desejando mal, já é muita coisa, entendeu? Então vamos lá. O que a gente precisa? Perdoar também sem impor condições, porque olha, tem engraçado. A pessoa diz, perdoa, mas não passe pela calçada que ela passar. Perdoa, mas não fique no mesmo ambiente que ela ficar. Realmente,
quando você está muito ferido, logo no início você evita-se o contato direto para até, vamos dizer assim, evitar mesmo um mal-estar maior. Mas quando você tiver em condições, aquilo ali, quando você perdoar, aquilo ali passa-se como se nada tivesse conseguido. Verdade, Sérgio, é a reforma íntima que vai curar a obsessão. Exatamente, é a reforma íntima que vai curar a obsessão. É exatamente isso que a gente precisa entender. Então, os espíritos maléficos que por acaso alguém, ou eu gosto de chamar ignorantes, os espíritos ignorantes, que porventura se aproximar de nós, o melhor tratamento é exatamente esse. É a reforma íntima, é o estado mental de você estar bem consigo mesmo. Então, o que é que a gente precisa? Trabalhar a nossa oficina da verdade. Mas não é para que os outros pensem. A oficina tem que trabalhar dentro de nós. Nós não podemos ser palmatória do mundo, não. Nós devemos começar a trabalhar essa oficina dentro de nós, corrigindo nossos defeitos, procurando algo que possa ser de melhor condições para nos promover a felicidade, para nos promover a condição de ser feliz. Então, o que é que a gente precisa? Quem perdoa as ofensas adquire paz. Quem perdoa as ofensas propicia paz. Meu Deus, olha, quem perdoa tanto por adquirir como propiciar paz. Isso aí é o primeiro alerta para quem está em desalinho familiar, quem está em desalinho em alguma conduta que realmente seja de uma forma para que você possa vivenciar a vida, não é verdade? Então vamos lá. O coração é escada para o alto, diz o espírito de Joana de Ângeles. Gente, isso é uma frase muito linda. Então está dizendo que quando você vê as coisas pelo coração, é como se você visse algo para junto ao seu familiar. Quando você vai fazer algo para seu filho, o que você vê? Algo bom. Quando você vai fazer algo para outra pessoa, faça de conta que está fazendo para alguém muito próximo, que aí você vai ver com o coração. O desespero de Joana de Ângeles quer má companhia. Então, num momento como esse, quando pessoas que estão recebendo a notícia que está com Covid, elas normalmente podem entrar assim num susto muito grande, mas esse susto não é bom porque altera a condições né, imunológica dela. A imunidade está muito a ver com o estado de confiança, com o estado de fé, de esperança. Eu até conversando com uma amiga minha, e ela dizendo que no local do trabalho dela fizeram os testes rápidos e lá observou que algumas já tinham tido. E uma que soube que já teve ficou em quase que estado de choque. Você imagina essa mulher, se soubesse que estava com Covid na época, acho que o estado mental dela talvez ia alterar até o seu dia a dia. Aquela falta de respiração, entende como é que eu estou falando? A respiração, aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que entender que o desespero realmente é uma má companhia, como diz o espírito Joana de Ângeles. E diz mais, a paz é veículo de equilíbrio. Ela diz mais, eu achei tão linda essa frase que anotei aqui. A paz é veículo de equilíbrio. Sim, demais. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que necessita. Puxa vida, isso é coisa, é lindo demais uma mensagem dessa de Joana de Ângeles. Então, o que a gente precisa? Ter confiança. É a confiança no Cristo, que é o principal canal de comunicação com o mais alto, com a espiritualidade. Então, Jesus diz, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Olha que coisa linda. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Então, a verdade, ela liberta. A verdade, ela liberta. Ela é libertadora. Mas não aquela verdade que fere.
Quando fere, aí é uma arma. Joana de Ângeles é muito sábia demais, Sérgio. Então, e diz mais, programas as tuas atividades contando com o fenômeno inexorável da morte. É verdade. Então a gente tem que entender, boa noite, Vilene, a gente tem que entender que a morte, a gente pensa que não está nessa condição, mas nós estamos nessa condição de viver, de morrer, tá? De renascer. Então, claro que nós que estamos aqui em plena vida, eu quero continuar nesse plano, fazendo a chegada do planeta de regeneração. Eu gostaria muito de participar desse mundo de regeneração que está chegando. Mas se não estiver no meu plano reencarnatório, não precisa trabalhar. Boa noite, Lucivânia. Não precisa se trabalhar com a ideia do desespero. Ora, estou sabendo que vou morrer e tal. Não é por aí. Então, o que é que a gente tem que entender? Trabalhar com esse fenômeno da morte, né? E vamos analisar a partida de quem já foi de forma mais com fé e com esperança, não com desespero. Então, a gente precisa entender que o desespero não é algo bom para a gente. Né? Não é algo para a gente. É algo muito melhor. Então, se chora, conforta-te com o lenitivo da certeza que voltarás a conviver, de Joana de Ângeles. Eu realmente sou fã de Joana de Ângeles. Então, tudo se transforma. Olha, realmente tudo se transforma. A lagarta, ela vem de onde? Né? E ela se transforma em quê? A lagarta. Borboleta. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Então, o que é que a gente percebe? Que o roteiro de Jesus, ele é estrada maravilhosa para que a gente possa seguir. Porque ela nos dá estabilidade psicológica que precisamos num momento como esse. Nós precisamos estar... eu sei que muito suplica o pão, mas de repente eles já estão querendo até um banquete. E não é assim as coisas que acontecem. Nós estamos na época de evitar os excessos, porque estamos aí vendo muitos passando necessidade, muitos irmãos nossos com fome, muitos irmãos nossos com necessidade de viver. Então requer o pão e não banquete, entendeu? Mas o principal é que nós possamos ter resistência com as nossas tentações. As tentações são as principais propostas que nos chega de, vamos dizer assim, nos nossos pensamentos, e de repente nós estamos, oi Maxwell querido, o que a gente precisa é resistir essas tentações. E a gente deve rogar o afastamento do mal, né? Combatendo as nossas imperfeições nessas oficinas psicológicas que precisamos. O Mestre se aproxima de nós quando oramos, diz Joana de Ângeles. Então, essa proximidade do Cristo, ele nos dá esse conforto que precisamos para viver. Olha, gente, muito está com o bolso cheio de recursos, mas está com a mente vazia. Esses valores hoje precisam ser reformados nesse tempo de pandemia. Esse alerta está sendo dado pelo universo e nós precisamos estar alerta com isso. Deus, ele atende às nossas súplicas a qualquer momento, a qualquer hora. Vai depender exatamente dos nossos corações. E ele mandou combater o bom combate. Combater o bom combate, sim. Começando pela reforma íntima. E desde o princípio que a gente vem falando, que a aproximação espiritual de alguns espíritos imperfeitos que estão perto de nós, nos desinduzindo à imperfeição, é fruto exatamente dessa falta de reforma íntima que a gente está tendo dificuldade de fazer. Então, é preciso
abandonar os hábitos infelizes. É preciso abandonar os hábitos infelizes. E ainda mais, admite o mérito da verdade, porém, quando acontece alguma mentira na comunidade, aquela pessoa se aproveita. Se você está se aproveitando da mentira e propagando, você também está conduzindo algo que também não é bom. Então, é preciso combater os maus hábitos. É preciso ter essa proximidade com Jesus, né? Jesus quer caridade. E nós estamos vacilando com relação a isso, principalmente no tempo de hoje, como a fome está grande, as dificuldades estão enormes. Então, observa o trabalho, vamos observar o nosso trabalho. A mentora Joana de Ângela, ela manda fazer essas observações. No seu trabalho, vamos observar, vamos fazer juntos isso, essa liçãozinha de casa, para saber o que é que está acontecendo com nossa vida. E ela diz assim: observa o trabalho que você assume. Faz alguém sofrer? Se fizer, não serve. Então, começa a observar algo, né, que possa fazer as pessoas felizes. Outra pergunta: no seu trabalho provoca conflitos com alguém? Se tiver, não serve. Teu trabalho perturba a tua paz? Se está perturbando, é preciso rever tudo isso, porque o estado psicológico é o principal vetor de felicidade. Seu trabalho, em algum momento, desmerece alguém? Em seu trabalho, tem oportunidade de enganar os outros? Se tiver, não serve. No seu trabalho, vale-se da mentira para propagar? Se houver mentira, também não serve. Usa da aspereza para maltratar alguém? Se tiver, também não serve. Em algum momento usa a violência? Em algum momento foge do respeito? Então, esses são alertas para a nossa conduta diária, no dia a dia. Se isso aqui em algum momento acontece, então tem que rever suas ações na oficina da verdade que você cria na sua mente diariamente. Porque só a conduta pode nos permitir exatamente essa mudança. Então, o que a gente precisa? Quando estamos rogando pelo pão de cada dia, gente, não vamos estar querendo um banquete, não. Quando estamos pedindo uma coberta, não vamos pensar no exagero de algo bastante, vamos dizer assim, rico, sem chique, sem atingir a finalidade que é só o frio. A gente está querendo uma moradia, mas tem gente que já está pensando na mansão que pode adquirir. Então, esses tempos todos tem que mudar. Tem gente que está querendo um calçado, mas está definindo ainda o modelo, pelo amor de Deus. O emprego, quer emprego? Ou você quer cargos? Você está querendo a paz ou está buscando só o ócio? Então, são condutas como essa que o dia a dia tem que mudar. Que nessa pandemia não pode mais permitir que a gente deixe os nossos desejos, né, inferior e passe a resistir a todos eles, né? Ideias, vamos dizer assim, fortes com relação à depressão, a suicídio, ela tem que ser abolida. Ideias com comportamento de calúnia tem que ser contestada. Então, tudo isso, né, esse transmissor dessa onda obsessiva só atinge o alvo, segundo Joana de Ângela, quando o receptor está em sentinela.
Ora, se eu ligo na rádio Obelisco, tem que ser 90.9. Se eu botar em 90.5, não vai entrar na rádio, porque é sintonia. Se você sintonia com a espiritualidade menor, é exatamente se você entra em sintonia porque você estão pensando de forma igual. Eu acho engraçado. Algumas pessoas, de forma maléficas, elas podem até, em algum momento, pensar que estão sozinhos. Em algum momento, fazer algo que não seja tão bom, né? E acha que está sozinho, vou fazer aqui na internet, vou prejudicar alguém achando que está só. Meus irmãos, ninguém está sozinho. Todos nós temos companhias o tempo todo. Então, em algum momento, isso vai ser revelado. Então, é preciso trabalhar todas as possibilidades de você fazer o certo aqui e em qualquer lugar, só ou não. Porque de sozinho a gente não está. Nós estamos sozinhos no plano material, mas no plano espiritual estaremos muito mais acompanhados do que você possa imaginar. Então, Jesus é muito claro quando diz a cada um de acordo com suas obras. A cada um conforme suas obras. O que a gente tem que facilitar, Deus facilita o resgate das dívidas, mas o esforço tem que ser nosso. O esforço tem que ser nosso. Entendeu? Não podemos estar o tempo todo achando, não, tudo vou entregar a Deus e tal. Assim não, claro que não. O calo é doloroso, mas em vez de se preocupar com o nosso calo, começa a alfinetar os outros. É interessante isso, né? A necessidade de ferir alguém para se tornar mais forte. A necessidade de diminuir alguém para se sentir mais forte. Que mundo, meu Deus! Que mundo, né? Parece que tantas mortes, tantas situações ainda foi pouco para que possa entender que há uma avalanche, né? Uma onda que precisa ser repetida de forma correta por todos nós. É verdade? Então vamos lá. As reflexões de Joana de Ângeles quando diz: o egoísmo afasta, a caridade aproxima. Olha aí os alertas que ela começa a dar. Olha aí os alertas. O orgulho impõe, a humildade convence. Que coisa mais linda. É verdade. E eu digo sempre, preciso ter cuidado com a humildade por esperteza, porque existe uma quantidade muito grande de gente assim, humilde por esperteza. Mas isso não permanece. A cólera ataca, a calma ajuda. Olha os alertas. Tá vendo que a gente já está começando a entender os alertas que a gente precisa ter para viver melhor? A violência rompe, a brandura liga. Então, se eu sei que a brandura liga, por que é que eu vou me contar? Eu até vi Lena aí, tá na live, e a gente que trabalha com escola, né? Então, é preciso, de vez em quando, ter terapias educativas, porque muitos chegam numa agressividade tão grande, meu Deus. Então, às vezes, são exatamente essas frustrações desse momento difícil que estamos vivendo, reaprendendo muita coisa com relação até a questão de viver, de espaço, que a gente pode usar mais as redes sociais, que a gente pode mais usar muitas coisas que a gente possa ver, não é verdade? Então, ela diz mais: a vingança agride, o perdão apaga. Ah, meu Deus! O ódio desagrega, o amor une. Então, a transformação moral é o melhor antídoto
contra as sugestões inferiores que nos chegam constantemente. Gente, se vocês forem analisar, eu pelo menos me analiso, e às vezes vem pensamento tão terrível na minha cabeça que você sacoda assim e diz, puxa, isso realmente não é seu, porque você não pensa uma coisa dessa, malvada desse jeito. Mas se você permitir que esse pensamento permaneça na sua mente, então, com certeza, isso aí vai ser algo que vai depender exatamente de você, tá? A pior tentação de Joana de Ângeles não nasce de fora, e sim dentro de nós. Então, se você deixar em algum momento esse pensamento inferior tomar conta do seu pensamento, tá? Então, da sua mente, então você também está dando guarida a esse tipo de companhia, né? Não responsabilize a providência divina por seus enganos nos caminhos da vida. Que coisa mais bonita, meu Deus. É mesmo. Porque na maioria das vezes as pessoas querem responsabilizar, né? Não é isso. Não use gentileza só fora de casa. Use dentro dela. Gente, isso aí foi fantástico. Por quê? Porque tem muita gente que tem um comportamento muito doce fora de casa e quando chega de casa é um tirano. Então, a gente tem que trabalhar todos esses sentimentos para que sejamos dentro e fora do lar. Jesus, ele conclamou o amor. Era o tempo todo mostrando tudo isso. Sua bondade atravessou séculos. Nós estamos hoje ainda sob a inspiração do Mestre Divino, do Mestre Nazareno. Sua triunfalidade as coisas mundanas se apagaram. Tá? Sua simplicidade, sua benevolência, a forma doce de conduzir, ele ensinou pelo exemplo, não é verdade? Ensinou pelo exemplo. Então, a raiva é semelhante a uma bomba dentro do organismo, diz Joana de Ângeles. Então, olha aí um alerta maior para que deixamos. Você imagine, eu sempre faço aquele teste do limão, que você pensa no limão, a boca enche d'água. Que as glândulas sudoríparas, elas começam a produzir água imediatamente. Você imagina uma raiva muito grande, o que é que seu organismo libera naquele momento. Você não sabe a quantidade de toxinas que tem lá. Então, o que é que a gente precisa fazer? Começar a estabelecer esse momento de paz, né? Começar a pensar que Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Que mensagem mais linda para a gente pensar com ele. O Espiritismo, ele não é exclusividade para a salvação, não, gente. De jeito nenhum. O que a gente pode fazer é buscar o roteiro de Jesus. É buscar a prece nos nossos momentos mais difíceis. É pedir a espiritualidade para nos promover esse encontro, né, de sentimentos, né? Sentimentos inferiores, eles desorganizam a nossa função do corpo físico. É preciso entender isso. Verdade, situar o ódio, o rancor e o desgosto nos traz muita energia negativa à vida. Verdade, com certeza. Então, as doenças do corpo físico cabe à medicina, mas a do corpo espiritual, da alma, cabe a nós, né? A cura, ela está exatamente com os exercícios religiosos das nossas práticas religiosas. Então, o que é que a gente tem como para começar a fazer esse fechamento? Buscar no Evangelho as lições para neutralizar a ação nociva dos sentimentos inferiores de Joana de Ângeles. Então, quando ela diz, renova-te segundo os critérios do Evangelho,
a fim de que o bem te proteja das sugestões inferiores. Que coisa mais linda! Então, meus irmãos, o que é que a gente precisa ter nessa pandemia? Ter alerta de como viver bem, de como produzir a nossa mente, fazendo com que todo o estresse, todo o dia a dia, possa ser substituído por ações, né, por sentimento, por as atividades que nos façam bem, que nos promovam bem. Acima de tudo, Jesus é muito enfático, né, quando nos promove a política do amor, da caridade, enfim, que elas realmente, quando você tira, quando você dá qualquer algo a alguém, assim, uma pequena esmola, a pequena quantia, uma contribuição, se você sente-se mais feliz, é aquele sentimento, é aquele eflúvio que permanece no seu corpo físico, isso aí fica gravado, está gravado. Então, vamos encerrar a nossa reunião. Gostaria de fazer uma mentalização no final, que eu convido a todos vocês para permanecer aí. Vão para um local bem tranquilo. Quem não pegou ainda um copinho d'água, pega lá um pouco d'água, bota do seu lado, porque nós vamos fazer uma prece, pedir a espiritualidade e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa acompanhar nessa prece. Vamos lá? Olha, eu estou aqui numa poltrona, estou bem com a colunazinha bem retinha, os pés firmes no chão, vou fechar meus olhos, vou deixar só a música tocar no ambiente, começar a sentir, inspirando, soltando, inspira, solta, inspira e solta. Vamos imaginar a imagem do Mestre Jesus. E nesse instante, Mestre amado, nós solicitamos a toda a falange espiritual do Grupo Espírita Renascer, a toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que estão do Espírito São Francisco de Assis, que está à frente desta pandemia, desse momento de resgate de tantos irmãos, que possa analisar cada caso. Hoje eu decidi te perdoar. Que não possa, porque você pediu desculpas. Que possa ir em cada casa, que possa observar cada um de nós e deixar a sua cota de medicação que são necessárias. Ao final dessa reunião, possamos ficar em paz e tomar a medicação necessária para aquilo que seja de ordem espiritual que estão no nosso corpo físico. Jesus presente, agradecemos a todos a participação. Vamos abrir os nossos olhos, e agora sim estamos felizes. Vamos deixar que a espiritualidade tome conta daquilo que precisa. Vou tomar minha aguinha aqui fluidificada que preciso, e um bom domingo para que possamos começar uma segunda-feira com bastante otimismo. Um abraço bem grande e até domingo nós estamos de volta aqui nas mídias do Grupo Espírita Renascer. Um abraço bem grande.